Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Câncer em nossos cães. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero conversar com você hoje sobre o câncer em cães. A grande maioria de nós, muitas das pessoas que me escrevem no Metabolismo TV, recentemente mostrei minha cadela Kiara e todo mundo me escreveu. Que linda, bonita e assim por diante. A Kiara é família e os cães podem ser tão próximos ou até mais próximos do que a própria família, certo? Há algo muito importante sobre os cães, que é os cães são muito gratos. Eu tenho uma amiga que já não tem companheiro porque se divorciou dela e se divorciou dos outros dois anteriores e assim por diante, e ela vive sozinha com seus cães. Ela tem cerca de 18 a 20 cães e me diz: Frank, o problema é que os cães são muito agradecidos. Todos os maridos que eu tive foram de fato muito ingratos. De qualquer forma, esse é o ponto principal da questão. Por favor, não ria dela, Jorge, mas na verdade ela tem toda a razão no sentido de que você pode maltratar um cão e eles são tão nobres que quando você chega à tarde, ele abana o rabo para você, acena e faz festa porque você chegou e tal, mas eles são muito gratos e acabamos por amá-los, sabe? Nós, com o nosso cachorrinho, o da Elizabeth e o meu, eu chamo de cofrinho. E é o cofrinho do afeto, porque é preciso estar o tempo todo dando amor e carinho para ela. A verdade é que é um prazer estar com ela, não é mesmo? Então, por favor, veja aqui algumas fotos, Jorge, vamos ver o que é por um momento. O que está realmente a causar esta epidemia de câncer em cães? Hoje em dia foram lançadas, de fato, no mercado nos Estados Unidos, algumas conferências sobre o câncer em cães e especialistas, os maiores, veterinários e outros que tratam câncer, porque existem veterinários oncologistas, assim, dedicam-se intensamente a tratar o câncer. Estão vendo uma epidemia verdadeiramente sem precedentes no câncer canino. Se você tem um cão assim, ou ele é assim, ou tem assim. Assim, o que é realmente importante que saiba é que todos os cães têm uma única e ancestral origem. Todos os cães são originários dos lobos selvagens. Os cães, todos eles, não importa a raça específica, são descendentes diretos de lobos, descendentes genéticos. Vou ao quadro por um momento para falar sobre isso. Tópico câncer canino. Quando se perde um desses filhotes tão amados, é uma perda verdadeiramente profunda e dolorosa, entende? Porque eles são seres tão carinhosos, tão únicos em sua essência, tão sinceros em suas demonstrações de afeto e tão naturais em sua forma de ser. Quando um cão lhe dá carinho, ele não espera absolutamente nada em troca. Não é como as outras relações que muitas vezes são condicionadas. Pessoas que podem te dar amor e podem querer algo em troca. Então você recebe algo muito querido para alguém. Estatísticas, só para dar uma ideia, as estatísticas de mortes de câncer entre humanos, o último que temos, reflete que as mortes por câncer nos humanos, 1 em cada 6 pessoas morre, 1 em cada 6 pessoas no planeta morre de câncer. 1 em cada 3 é detectado ou diagnosticado com câncer, mas 1 em cada 6 morre de câncer. Essas estatísticas são fornecidas pelo Instituto de Métricas de Saúde, chamado IHME, e é uma estatística que é atualizada todos os anos, anualmente, agora de forma muito curiosa. E também, de maneira verdadeiramente catastroficamente, entre os cães, as últimas estatísticas que temos mostram que 3 em cada 6 cães, o fato é que um pouco mais de 50% de todos os cães morrem de câncer. A epidemia, o câncer está lentamente destruindo o nosso planeta, especialmente os nossos queridos cães. Eu conversei com diversos veterinários, os meus amigos, e eles dizem, Frank, é verdadeiramente epidêmico e muitas vezes não há nada que possamos fazer. Vamos pensar um momento agora sobre o tema do metabolismo, certo? O tema do metabolismo tem a ver com a produção de energia. O que ele faz, este metabolismo? O metabolismo cria e gera energia. Sabemos disso desde o tempo do Dr. Otto Warburg, um cientista muito renomado. Otto Warburg foi um vencedor do prestigiado Prêmio Nobel, um médico alemão que ganhou o Prêmio Nobel porque descobriu qual era a verdadeira origem do câncer.
e ele recebeu o Prêmio Nobel em 1936, um ano marcante. Basicamente, o que ele descobriu, e ainda hoje as pessoas falam de Otto Warburg por esse motivo, é porque se você pega uma célula saudável e essa célula respira, utiliza oxigênio, mas se esta célula for reduzida a apenas 35% de oxigênio, a célula, em vez de oxidar, o que significa que, ao invés de usar o oxigênio de forma eficiente, ela começa a fermentar. E quando ela começa a fermentar, a célula pode, infelizmente, ficar doente. As células cancerígenas são células que fermentam, não são células que respiram. É por isso que todas elas, as terapias que são feitas para o câncer, geralmente são terapias que aumentam o oxigênio, que evitam a acidez, pois a acidez destrói o oxigênio e assim por diante, certo? Mas se você ouvir sobre dietas alcalinas e outras com o objetivo de tentar controlar o câncer, ok, em cães, os cães têm metabolismo assim como os humanos, e nesse metabolismo, a única coisa que acontece é que o cão tem humanos, certo? Nós, humanos, temos diferentes e variadas fontes de alimento. Temos legumes frescos e nutritivos, temos as carnes magras e ricas em proteínas, temos as gorduras saudáveis e essenciais. Quero dizer que temos vegetais, proteínas e gorduras e óleos importantes para a sua dieta. Mas nos cães, sim, é fundamental que se olhe para a sua linhagem ancestral, a herança genética profunda que traz um cão que vem diretamente do lobo selvagem, porque ao compreender essa origem, podemos entender melhor suas necessidades nutricionais e comportamentais. O lobo só consome carne e gordura. O que isso quer dizer? Prossiga. E a única parte de carboidrato que o lobo consome é a sua presa, que é sabido que eles sempre comem o que tem dentro do intestino, que obviamente era um animal herbívoro, o que significa que vivia exclusivamente de plantas e assim por diante. O lobo, por sua vez, acaba comendo um pouco disso, mas a grande minoria vem do mundo vegetal e a grande maioria provém da carne e da gordura. Isso significa que o lobo, que é o ancestral primário de todos os cães, bem, é carnívoro. Por isso, os especialistas em câncer estão conduzindo estudos que relatam que grande parte do problema é que há 50% ou mais de todos os cães que morrem de câncer. É que a mudança da dieta natural, obrigando para esses cãezinhos, não é a dieta certa para eles. Um corpo que foi concebido para ser carnívoro, comer gordura e mastigar ossos e assim por diante, não se adapta bem quando se começa a dar milho, arroz, batatas e carboidratos, certo? A mesma coisa que afeta os humanos obesos. Existem muitos cães por aí com obesidade, existem muitos cães com diabetes neste momento e é porque estão a aparecer problemas em todo o mundo, em diversas regiões. Obviamente porque os grãos são muito mais baratos, significativamente mais baratos do que a carne ou a gordura, certo? O meu amigo Jorge, que é ali, diz o Jorge, é um especialista em cães, ele tem uns cães realmente lindos, é bom ver os cães do Jorge e o Jorge adora prepará-los carne. Ele procura carne e mistura para ele com este ovo e adiciona gorduras saudáveis e prepara lá a sua comida especial e deliciosa. E veja a saúde desses cachorrinhos. Isso transparece, isso se reflete na pele deles, no cabelo, no pelo, em tudo. Basicamente, se você tem um cão e realmente quer cuidar muito bem dele, cuidar dele e tratar do metabolismo desse cão, acho que para evitar o câncer e assim por diante, o ideal é que dê comida de cão a esse cão aprovada por um veterinário, porque o cão não pode modificar a sua própria genética. A herança genética dele é a sua herança genética. Não pode mudar isso. Assim, seria uma dieta principalmente carnívora. Por exemplo, o meu cãozinho em casa, começamos a comprar carne, nós mesmos a preparamos, não adicionamos marinada, sem ingredientes, sem sal, nem coisas assim. Entregamos para ele em seu estado natural e preparamos com a própria gordura animal e assim por diante. E achamos que é a coisa absolutamente certa a fazer, porque é exatamente isso que os especialistas estão dizendo sobre o câncer canino. Cada animal, cada ser humano, cada espécie necessita do seu tipo de alimentação correta e os cães não são uma exceção. E digo isso porque a verdade sempre triunfa.